A Múmia de 2017, mais um reboot aí desse personagem, né? Agora dirigido por Alex Kurtzman e protagonizado por Tom Cruise. Exatamente, Tom Cruise está aí. E o filme também é, né, o começo do universo sombrio, coisa que você vai entender já já, porque eu falo já sobre o filme. Segura aí que eu tenho um pedido. Se você chegou agora, se inscreve no canal, cara. O que é que custa? Se inscreve aqui no canal, aperta o botão de se inscrever e caso você queira receber notificações a cada novos vídeos, você aperta o sininho que vai aparecer do lado. Show? Então, se inscreve aí, dá a força pro nego. Por que é que eu fiz isso? Vamos falar do filme agora. Dessa vez, né, nesse reboot, né, não vou dizer reboot, mas assim, mais uma vez abordando o personagem da Múmia, dessa vez a gente é colocado nos tempos atuais, tempos modernos, Iraque, guerrilha, esse negócio todo. Dá pra entender logo no comecinho do filme isso. E daí tem toda uma organização do Dr. Henry Jekyll, responsável por catalogar esses monstros, pesquisar, tratar, cuidar. Não deu pra entender direito ainda. E é isso que consiste o universo sombrio. A Múmia, assim como Drácula, Frankenstein e vários outros aí que podem aparecer ainda, Monstro do Pântano também, ele vai fazer parte desse universo, né, que vai interligar os filmes por conta desses monstros e tudo mais. Quem é o elo desses filmes é o Dr. Henry Jekyll, vivido pelo Russell Crowe. Muito mal vivido pelo Russell Crowe, e sobre isso minha primeira grande crítica do filme. Absolutamente todos os segmentos que se relacionam com esse lance de universo compartilhado são extremamente desorganizados e coloca o filme num desbalanceamento geral muito grande. Por conta de vários enxertos, é muito comum que os personagens estejam falando assim pra nada. O Russell Crowe várias vezes tá falando pra ninguém em cena. O próprio prólogo dele, no comecinho, ele começa a narrar pra ninguém, não coloca uma personagem do lado dele. E tem uma personagem, a menina lá, que poderia estar ali, e ela poderia ser o elo, ela poderia ser a interligação entre os dois universos, tanto o núcleo do Dr. Jekyll como o núcleo do personagem do Tom Cruise. Mas isso não acontece. Ela acaba não servindo a um núcleo, muito menos a outro. Ela até começa servindo bem ao núcleo do personagem Tom Cruise. Mas eu não sei o que de achos que fazem com a personagem dela, que vivem tirando de cena. Ou dão papéis irrisórios, dão atividades, motivações irrisórias pra ela. E acaba que o personagem do Tom Cruise também fica muitas vezes falando pra nada, ou pior ainda, escutando e reagindo a nada. Os enxertos que são feitos no filme pro personagem do Russell Crowe existir naquele universo geram uma cena ridícula de mais tarde, ele explicando o que ele já explicou no prólogo agora pro Tom Cruise, e o Tom Cruise só assim, ó, balançando a cabeça, porque eles não estão interagindo, eles não estão juntos na cena. Então é um filme muito atrapalhado, muito bagunçado por conta dessa forçação de barra de inserir no tal do universo compartilhado. Esse desbalanceamento que eu falei compromete muito o roteiro fica muito capenga, ele tem um argumento na mão que é bem legal, sempre é legal, filme de monstro, pegar você, é porque você gosta, eu gosto mesmo, King Kong, Frankenstein, eu adoro filme de monstro, livro, cresci lendo quadrinho e livros disso, eu naturalmente gosto, mas o argumento legal, esse argumento, que sempre vai ser legalzinho, no mínimo, é muito estragado por diálogos burros, diálogos extremamente patéticos. Não só burros em si, mas mal feitos mesmo. A personagem pergunta um negócio, fulano de tal, você acha que isso, ele diz, talvez. E depois ele explica como se ele não tivesse dito talvez. Em seguida, ela faz outra pergunta e diz assim, você acha que isso, então ele... Talvez. Tipo, é isso, talvez de novo. E daí ele de novo explica como se não precisasse do talvez. Então, e é o perhaps mesmo, né? Nem o maybe. É sempre o perhaps. O personagem do Russell Crowe tá nessa, diálogos muito mal colocados na boca dos atores. E a atriz coadjuvante totalmente sem ritmo. Não por culpa dela, é muito por culpa de direção, muito por culpa de set, sabe? Tem hora que ela sai da câmera e ela volta e faz uma carinha como que diz, vai, agora. Tom Cruise tá indo em direção à Múmia lá, a personagem da Múmia, que é bem boa. Tem um design de produção bem bacana, inclusive, tatuagens e tal, adorei. E daí ele vai correndo atrás dela assim, ela, vai, pega ela, cara. Não minimiza a personagem da menina. Ah, isso. Lá no... Ó, eu tô falando do filme do Brendan Fraser, de 1999, quando não se falava tanto de representatividade, né, de gênero e tudo mais, não só de gênero, mas enfim, de tudo. O de 99, a mulher tem tanto peso na história quanto o Brendan Fraser. Eu diria até que mais. Enquanto ele tá matando lá os bichos da múmia, esse negócio todo, ela tá resolvendo os escritos, os hieróglifos, essas coisas. Essa daqui não. Ela poderia ser a que saberia toda a história, mas não sabe. Tem até um momento que ela conta toda a história pra ele, e depois que ele passa a ter os devaneios, ele vê a história como um todo, aí ele, o Tom Cruise, conta pra ela e ela diz, isso não pode ser verdade. Onde
é que eu tava? Entendi. Os elementos básicos acabam não comprometendo muito o filme, assim como o roteiro compromete, né? Mas os outros elementos básicos, como fotografia, CGI, trilha sonora, não comprometem, fazem o básico. Mas dá sempre uma sensação de vazio. Eu sinto a sensação de vazio, seja por falta de uma câmera um pouco mais inventiva. O filme tava numa pegada tão videogame que poderia ter usado a visão, né? A visão de primeira pessoa. Pô, a múmia, ela quebra os olhos assim de dois. Como é que ela vê? Como é que ela enxerga? A gente poderia entrar. É um filme de aventura, é um filme de ação que permite esse estilismo, digamos assim. Isso não acontece. Um único elemento básico que não faz o básico é a mixagem. Estranho porque nas cenas de ação ela vai bem. São as que são feitas, eu acredito, pela Skywalk Sound, né? Os outros elementos de mixagem terríveis, assim. Elementos simples, do tipo... O cara tá tirando a camiseta, é o mesmo som de um corvo batendo no avião. A mulher dá um tapa no personagem Tom Cruise, o som é de um soco. Então, edição de som e mixagem terríveis nesse sentido. E pra finalizar mesmo, fere muito os meus olhos ver toda a confusão histórica que eles fizeram. Não precisa ser verossímil com a realidade, não precisa, mas o filme precisa ser verossímil com ele mesmo. Você não pode colocar na boca de um cientista uma atrocidade do tipo, essa lenda dessa múmia foi retirada, né? Foi apagada dos livros de história antigos. Que livro? Do Egito antigo? Que livro é esse? Eu não conheço esse livro. Não existe. É as paredinhas, os hierógrafos, entendeu? Não tem livro. Essa pseudociência que é colocada na boca de um personagem que era pra ser inteligente torna o personagem burro. E aí tem erro bizarro no filme, do tipo a múmia utilizar os templários como cavaleiro. Não. O filme vai contra a regra que ele mesmo cita. De bom, muito pouco. Design de produção e os elementos básicos que não ferem. De resto, é uma confusão absurda esse filme. É uma confusão absurda mesmo. Vamos pra nota. Vamos lá, pro atrapalhado projeto da Universal, que começa muito mal, esse universo compartilhado. Eu dou apenas 2 estrelas para esse múmia do Tom Cruise. Tá lá correndo, né? Pelo menos isso ele corre. Mas na real mesmo, eu acho que o filme não funciona nem como filme autocontido em si, não respeita sequer as suas regras, e também acho que não funciona como universo compartilhado ainda, como um projeto, digamos assim. Ele não tem o peso que o Homem de Ferro tem lá no Vingadores. Esse filme deveria ter para o vindouro universo compartilhado dos monstros, e não tem. Universo sombrio, na verdade, né? Mas você que me diz aí o que é que você acha, tá? Assiste o filme aí, me diz o que é que você acha, comenta aqui embaixo, dê a sua opinião e também dê a sua opinião sobre o universo compartilhado da Universal, os monstros da Universal, o universo sombrio dela e tudo mais. Se gostou do vídeo, dá joinha. Se não gostou, dá dislike. Um beijo no coração de todos, até a próxima. Tchau, muito amor, tchau. E